80 foi a vez de Roberta Close. Hoje, quem chama atenção pela mesma razão é Leia T. Sabe o que elas têm em comum? Elas nasceram meninos, são transexuais. E hoje quem conversa comigo é a Fernanda Amaral, que é aqui de Uberlândia e que vive o mesmo drama. Tudo bem, Fer? Tudo Minha bom, xará, seja bem-vinda ao Muito programa obrigada. Conversação. Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço pela sua participação. Fer, me fala uma coisa. Você é a primeira em Uberlândia, a primeira transexual que realmente fez a cirurgia, né? O que é de fato o transexual? O transexual é quando faz a cirurgia? Quando opera? Não, eu não sei a classificação médica exata, mas não. O transexual é a pessoa que nasceu no corpo de um sexo, mas ela, na cabeça, no seu jeito, ela pertence ao outro sexo. E tem a indicação da cirurgia, que tem que passar por tratamentos psicológicos, onde os médicos vão dizer se você é indicada para fazer cirurgia ou não. Se você é um travesti ou um homossexual, que são coisas diferentes. Então, o transexual é quem não quer fisicamente, psicologicamente, não ser tratado do sexo que nasceu. Desde quando você sente isso? Que eu tenho consciência sexual depois na adolescência. Quando eu era criança, eu não tinha essa consciência de sexualidade, mas a minha família, eu também sempre lembro que eu colocava toalha na cabeça para falar que era meu cabelo. Eu colocava os maiôs da minha mãe, o sapato, quando eu era criancinha. Criancinha, mas de que idade? Bem novinha? Bem, de 3, 4, 5 anos de idade já era assim. E eu não tinha noção o que era, né? Transexual, travesti, homossexual. Eu não tinha noção disso, mas... E eu tenho um irmão homem, que a gente foi criado junto. Então, assim, a gente tinha muita diferença. Mas esse irmão homem é de sangue? De sangue mesmo. E a gente, assim, com a mesma educação, a diferença de idade de 3 anos só, mas o comportamento dele e o meu era completamente diferente. Eu gostava de Xuxa, ser paquita com as minhas vizinhas, aí cada uma era uma paquita, aí eu falava, eu também quero ser. E as outras crianças não estranhavam? Não. Criança não tem essa maldade, né? Não, aí não estranhava. E aí eu colecionava papel de carta, que a gente trocava com as meninas. Seu irmão é heterossexual? Meu irmão é heterossexual. Normalmente seria pra vocês brincarem juntos, das mesmas brincadeiras. Mas não. Meu irmão já gostava de carrinho, de futebol, de videogame. E eu gostava de ficar com as meninas, na escola também. E até os 8 anos de idade foi assim. Porque quando eu comecei a fazer 8, 9, as pessoas começaram a me cortar. Quem percebeu primeiro que você era diferente? A minha mãe. Antes de você até, né? Porque você não tinha a minha mãe. Só que assim, ela não tinha... Porque na época não tinha essa informação. Como você falou, tinha a Roberta Close. Mas não era tão forte em Uberlândia. A informação não circulava. Eu acho que no Rio, São Paulo, acho que já tinha mais informação. Mas Uberlândia, década de 80, então minha mãe não sabia o que era. E o meu pai... Eu só sabia que você era diferente. E meu pai, ele não aceita. Seus pais eram casados? Eles são eram casados até hoje? Hoje não. Acho que até por isso também teve a separação, porque meu pai não aceitava. Então minha mãe tentava camuflar, sabe? É coisa de criança. E aí, com 8 anos... Sua mãe sempre te protegeu? Minha mãe sempre me apoiou, sempre me protegeu. E aí, quando eu fiz 8, 9 anos, aí o pessoal já começou a me cobrar mais coisas de menino. Na escola, Na escola, em casa, eu não queria cortar o cabelo. Eu lembro muito disso, que a minha mãe, vai cortar o cabelo. Eu já falei pro cabeleireiro, vai lá. E eu não queria. Eu não queria cortar o cabelo de jeito nenhum. Eu, quando eu era pequena, eu não queria deixar o cabelo crescer. Olha aí. Eu era um rapazinho. Até os 12 anos de idade, eu só andava de cabelo curto. Eu era um menino. E eu já era o contrário, porque como eu não podia, eu queria ter o cabelo grande, né? Você se lembra, assim, se na sua cabeça você era muito confusa, se isso te trazia uma confusão? Não, nessa época você ainda não se lembra disso? Não, nessa época não trazia confusão, não. Porque acho que a criança não para pra pensar, né, que o que vai trazer isso, e era muito natural, acontecia. E aí as pessoas começaram a cobrar isso, vai jogar futebol, eu não queria fazer educação física com os meninos, eu não queria jogar futebol, apesar de hoje eu gostar, adoro esporte, hoje eu jogo tranquila, mas na época eu não queria, Mas você sabia que era menino? Sabia que era menino, só que como eu não sabia nem que essa palavra transexual existia, eu achava que eu era homossexual.
Na minha cabeça eu gostava de menino e eu também era menino. Mas eu não sei. Mas você ainda não tinha consciência do que era ser Não, homossexual. não. Então você sabia que era um menino, mas pensava, eu gosto de coisa de menina. Mas não, Isso, né, não e gosto sabia de o que meninos. Eu assim, normal, aquela paixão era normal pra platônica você. de criança era por meninos, sempre. Tanto que o meu nome hoje é Fernanda, porque eu tinha uma paixão platônica por um rapaz daqui de Uberlândia que chama Fernando. E qual que era o seu nome antes? Ai, eu esqueci. Esqueceu, é ótimo. Não, eu não gosto de falar. Eu não gosto, não porque eu tenho vergonha, mas pela discriminação, porque as pessoas depois vão querer me chamar por esse nome e é uma coisa que machuca. Então é melhor guardar. É coisa do passado, vamos deixar lá guardadinho. A juíza já trocou. Tá ótimo. Nessa época eu esqueci um pouco, quando eu fiz 9, 10, 11 anos, eu tentei ser menino. Eu tentei jogar futebol, entrei numa escolinha de futebol, eu tentei namorar. Por livre e espontânea vontade? Por livre e espontânea vontade, assim, eu vou tentar, vou ver. Isso. Eu tentei, não por pressão de ninguém. Assim, uma pressão meio que... social, né? De todo mundo, né? Meio camuflada. Ninguém falou, você vai jogar futebol. Mas falava, vira homem, faz coisa de menino, essas coisas. Mas vamos voltar um pouquinho ali. Quando você estava mais nova, assim, no início da vida escolar, na escola você sentia dificuldade? A escola... Muita. Tanto dos alunos, dos pais dos alunos e da direção da escola. A direção da escola também te achava diferente? Também, não aceitava eu ir com brinco. E... Qual banheiro você frequentava? Então, até a 8ª série, como eu ainda me vestia de menino, tudo, 7ª série, eu ia no banheiro dos meninos, sem problema. Sem problema nenhum. Mas um pouco mais pra frente, quando eu comecei a me vestir como menina, o cabelo crescer, aí eu tinha que usar o banheiro dos professores. Eu não podia, porque... Não podia ir nenhum nem outro. Nenhum nem outro, porque então, os pais dos alunos se incomodavam. Arrumaram um banheiro pra você. E a diretoria, como eu te falo, como esse assunto... Hoje que a gente está conversando sobre isso, tem essa abertura igual aqui no teu programa. Na época, acho que nem os educadores sabiam como lidar com a situação. Era uma coisa muito nova, né? Então ligavam para minha mãe, o brinco da sua filha é muito grande. Não, fala para ela vir com um brinco menor. E eu nunca bombei, eu sempre, graças a Deus, sou muito inteligente. Então, assim, eu estudei com as mesmas pessoas do primeira série, do primário, até o primeiro colegial. E no final do ano, da 8ª pro primeiro, foi que eu sofri a transformação mais forte. Que aí eu parei de usar roupa de homem já com 12 anos. 12 Falou, vai ser agora. É agora ou nunca? Então tá. Então é agora ou nunca. Então no próximo bloco a gente vai dar continuidade nessa história da Fernanda, que eu já tô mega curiosa pra saber o que tem daí pra frente. Não perca. A Vovodinha, especializada na fabricação de salgadinhos para a sua festa. E agora, com uma grande novidade, restaurante self-service, aberto de segunda a sábado, com uma repleta variedade de saborosos pratos quentes e frios, feitos com todo carinho para você, e também salão de festas, com buffet infantil completo. Disque Salgadinho, 3215-1966. Vovodinha, Rua Ernesto Vicentini, 246 Roosevelt. Voltamos com a conversação. Hoje eu falo com a Fernanda Amaral, que é transexual e está contando tudo pra gente. Fer, a gente estava falando no último bloco sobre quando realmente você se encarou como mulher e falou, não, é agora ou nunca, né? Isso. Foi... Você estava com quantos anos, mais ou menos? 13 anos, 14. Gente, é uma criança. Mas aí você já começou a entender. Não, igual eu te falei. Ou ainda... Não, eu achava até aí que eu era... Homossexual. A palavra é meio forte, né? Mas travesti eu achava que eu era. Já sabia a diferença, pelo menos. Já sabia a diferença de homossexual com travesti. Eu não sabia. E o que é exatamente a cirurgia era uma coisa muito longe, sabe? Roberta Close, muito caro, médico. Então, pra mim, Uberlândia, interior... Você era um travesti. Eu não imaginava que eu ia fazer cirurgia nunca. O homossexual é o homem que tem desejo por outro homem. E o travesti e ele não altera nada no corpo. O travesti, ele se veste de mulher. O travesti, ele gosta de se vestir de mulher e ele faz alterações no corpo. Mas ele gosta de ter o órgão masculino. E o transexual já é um passo. E tem o crossdresser, que é o homem que se veste de mulher, mas não altera o corpo.
E nós transexuais, a gente altera totalmente. Existem várias vertentes, né? Nossa, é bem... Então aí você se via como um travesti. Isso. E como é que você encarou isso? Foi bem difícil, porque quando eu cheguei da 8ª para o primeiro colegial... Você falou que estudou desde pequenininha com os mesmos colegas. Isso. Esses colegas, eles te apoiavam? Eles, quando começaram a ver que você realmente era diferente, eu acredito que alguns... Mas as meninas... As meninas te apoiaram e alguns te deram as costas. Algumas sim. Os meninos... Tinham medo? Não, eles... eu não sei te explicar o que era. Era muita chacota. Na hora que eu tava entrando na escola, no primeiro horário, eu não vou falar as palavras que são agressivas, mas era essas coisas que a gente sabe que todo mundo... O bullying, né? Que hoje em dia, na época, eu nem sabia que existia bullying. E dentro da escola. E aí, quando eu saí da 8ª pro primeiro, eu saí em novembro, porque eu nunca fiquei de recuperação. Então, de novembro até fevereiro, eu tomei hormônio. Então, o meu seio começou a crescer, meu cabelo. Então, quando foi no primeiro dia de aula do primeiro colegial, Você chegou mulher? Cheguei mulher de sutiã. Vestida de mulher? Vestida de mulher, de calça, uma sandália Anabela, o cabelinho assim e o brinco. E antes você... E no último dia de aula você saiu vestido de homem? Não, eu tava de homem, mas assim, homossexual. Sabe que homossexual bem? Baby look... Que já tava na cara, mas era homem. E aí quando você chegou na escola, o pessoal te reconheceu? A escola inteira começou a gritar. Mas te reconheceram? Sabiam que era você? Na hora. E a escola inteira começou a gritar. Eu lembro como se fosse hoje. E gritava o quê? Te xingando? Não lembro. Tá com peitinho, essas coisas. E os meninos tentavam pegar. E falava, tá de sutiã. E aí o pessoal das outras salas ia na porta da minha sala me olhar. E por que você tomou hormônio? Você pesquisou? Alguém te indicou? Não, eu tinha uma amiga. Aonde você arrumou? Como é que foi isso? Até eu tenho que falar isso pra eu não indicar pras meninas hoje, né? Eu não fui no médico, eu não tinha internet nessa época direito. Então, assim, foi mais um homossexual amigo meu que conhecia uma travesti. E ela pegou e falou que tal hormônio anticoncepcional feminino desenvolvia os seios, não deixava voz, pelo. E aí eu tomei por conta própria. Correu risco? Corri muito risco. A sorte é que eu sempre fui moderada, eu nunca fui exagerada em nada. Então eu tomava doses também moderadas. Mas corri um grande risco, porque isso é uma coisa muito séria. Hoje eu aconselho qualquer menina transexual a ir no médico, falar com os pais, ir no endócrino, fazer exames. Tudo direitinho, né? Porque existe o tratamento hormonal. E o que o hormônio mudou em você? Além do crescimento dos seios, mas cresceu muito ou pouco? Cresceu pouco. Você colocou prótese? Coloquei. Porque na minha genética familiar não é de ter seios muito grandes. Mas o corpo muda, a voz... A sua voz não te entrega. Ainda bem. Graças a Deus. E vai ocorrendo essas mudanças, vai ficando mais feminina, o corpinho... Tipo, ela bloqueia qualquer coisa masculina que venha a vir. Pelos, voz grossa. Mas a grande maioria, pelo menos que eu já tive a oportunidade de ver na televisão ou pessoalmente, às vezes engana muito bem, mas quando abre a boca, acabou. É verdade. Eu tenho várias amigas assim, eu, graças a Deus, não. Deu sorte. Ainda bem. E aí? Aí você chegou na escola. E aí foi aquele alvoroço na escola. Aí, até que eu consegui estudar 1 mês e pouco. Eu não conseguia mais, porque como eu não sabia lidar com a situação, eu comecei a revidar. Então eu comecei a brigar com os colegas. Ficou agressiva. Teve agressão. E aí a diretora falou pra minha mãe, e aí, como que vai fazer? Eu não quero mais seu filho, né? Eu não quero mais seu filho na escola. Então foi onde eu parei de estudar. E aí eu fui fazer curso de cabeleireira. Fui, né, tentar... Buscar outras porque minha mãe sempre frisou muito que a gente tem que estudar, né? Minha mãe sempre cobrou muito isso. Nessa época, seus pais já haviam se separado? Já. Meu pai me separou da minha mãe, acho que eu tinha uns 10 anos. Seu pai nunca aceitou? Com 12 anos, meu pai foi na porta da minha casa me ver. E quando eu saí lá fora, o jeito que ele viu, ele nem falou comigo. Ele mandou eu entrar e chamou minha mãe. E depois disso, eu fui ver ele agora, no final do ano passado. Deu os meus 12 anos, eu fiquei até o ano passado sem ver ele. Ele nunca procurou, ele nunca... Mas nunca te agrediu? Não, porque assim, minha mãe me bloqueou, né? Minha mãe também... E ele sumiu. Ele praticamente sumiu.
morando em Uberlândia. A gente morava na mesma cidade. Sua mãe tentou te tratar, assim, te levou algum psicólogo, algum tipo de tratamento? Ela pensou que talvez tivesse jeito de reverter essa situação? Não. Minha mãe nunca foi ela essa mãe. Sempre viu ela que era me levou natural. pra comprar sutiã, me levou pra comprar calcinha. E assim, e o meu irmão, ele ficou meio estranho. Uma vez eu passei um lápis no olho, ele falou, nossa, vai tirar isso. E ele me via na rua, ele não me cumprimentava, meu irmão. Ele também te renegou. Teve uma festa de 15 anos que uma amiga dele da sala dele, que gostava muito de mim, mandou o convite, ele não deixou eu ir. E hoje, seu irmão? Hoje ele aceita bastante, ele abriu bastante a cabeça, mas isso atrapalhou um pouco a nossa relação. Não vou falar pra você que é perfeita, mas a gente se gosta, se respeita, a gente conversa, mas não é grudado. Eu acho que atrapalhou um pouco. Aí você começou a fazer cursos. Aí eu comecei a fazer curso de cabeleireira. Mas como eu sempre fui magra e alta, eu sempre chamei atenção. E aí um pessoal de uma agência me chamou. Aqui em Uberlândia mesmo? Aqui em Uberlândia, pra fazer foto. Aí você já estava totalmente mulher? Já. Mas não tinha feito a cirurgia ainda? Não. Eu acho que eu parecia mais mulher que agora. Mas fisicamente você já era bem mulher? Pequenininha. Minhonzinha. Hoje eu já sou, né? E aí, só que como eu era muito nova, minha mãe não deixava. E aí eu tinha aquela lava rápido Transamérica, não sei se você se recorda. Aí eu fazia lava rápido. Tinha alguma coisa no Camaro, a gente fazia, mas era assim, uma coisa de modelo bem... Quando eu fiz 16 anos, aí sim, eu tomei a decisão sozinha, peguei minha mala, falei, mãe, eu tô indo pra São Paulo, vou tentar uma agência lá e eu vou ficar na casa de uma amiga minha, dei o endereço pra minha mãe. Eu lembro como se fosse hoje, comprei a passagem de ônibus ali na rodoviária e fui pra São Paulo sem conhecer nada, sozinha. E chegou lá, bati na casa dessa pessoa, ela me recebeu e ali eu fui atrás. Comecei a ir atrás porque eu sabia que se eu fosse procurar emprego, eu não ia ter. Então, ou era o mundo da moda, ou era salão. Como você não havia feito a cirurgia ainda, os seus documentos ainda eram originais. Então, isso tudo dificulta, né? Isso. A situação para se arrumar um emprego. Com certeza. Então, eu falava, ou é o mundo da moda, ou é cabeleireiro, onde tem homossexuais. Eu pensava assim, eu vou ser aceita. Porque emprego, sinceramente, eu nem tentava arrumar. Porque eu falava, na hora que eu mostrar o documento... Não vai dar. Não vai dar. Então o resto dessa história a gente vai saber no próximo bloco. Não saia daí, conversação volta já. Oi, eu sou o Daniel Sarafian e vim aqui dar um recado. A gente que luta nunca está sozinho. Nós que lutamos nunca estamos sozinhos. Sempre tem uma equipe por trás de nós que nos ajuda a trazer a vitória. Com a dengue temos que fazer o mesmo. Precisamos nos unir como uma equipe. Fale com seus vizinhos, amigos e familiares. Vamos combater a dengue, esvaziando pneus, vasos, não deixando água parada. Podemos cantar também com o Ministério da Saúde. O agente do Ministério da Saúde é um aliado muito forte. Ele pode nos ajudar. Dengue, vamos combater, só não podemos esquecer. Voltamos com conversação e hoje eu falo com a Fernanda Amaral, que era menino e agora é um mulherão. Obrigada. Né, Feira? A gente estava conversando no último bloco e falando justamente da época que você resolveu ir para São Paulo atrás de uma vida nova, de um trabalho, né? E aí, como é que foi isso? O que você... Então, aí lá eu descobri que existia a possibilidade da cirurgia, o que era transexual. Acho que a minha cabeça abriu para o mundo. E com 18 anos eu fui para a Europa. Eu tive essa oportunidade. Como modelo. Você foi para São Paulo, começou a trabalhar como modelo. Isso. E eu era bem magrinha, muito magrela. E as pessoas sabiam já que quando você foi para São Paulo, você se assumiu? Sabia, ou você chegou teve falando que era agências mulher? que não aceitavam. Igual hoje tá na moda Leti, então tá na moda. Na minha época, não. Então, assim, muitos trabalhos era meio que escondido, sabe? E quando você é menor... Aí piora. Mas a família, minha mãe assinava. Às vezes tinha que mandar coisa pra minha mãe pra ela assinar. Uma autorização, né? Então vinha no nome da minha mãe. Então era mais fácil. E aí, com 20 anos eu descobri. Não, com os 18 eu já sabia que podia fazer a cirurgia. Onde eu comecei a juntar o dinheiro.
Que eu falei, não... Nisso você já estava na Europa, trabalhando como modelo. Eu falei, eu preciso fazer. Eu não aguento mais, não é isso que eu quero pra mim, eu não sou travesti, eu quero fazer. Eu sou mulher. Você pensava isso? Eu sou mulher e eu quero ter um órgão feminino, eu quero ser completa. Eu queria me olhar no espelho depois do banho e poder me olhar e me sentir bem. Como é que era até então, antes de você fazer a cirurgia, a sua vida sexual? Ai, assim, era boa e não era, porque eu me escondia. Tipo, ficava com a mão na frente. Mas você se relacionava com homens? Eu tinha um namorado. Tinha um namorado lá em São Paulo. E ele sabia, mas assim, ele nunca viu. Por isso que a cirurgia é muito bom, porque eu não conseguia ficar nua na frente dele completamente. Mas ele sabia? Sabia, porque não tem nem Mas não era confortável pra você? Nem um pouco. Tanto que eu não, assim, fazia mais pra agradar o namorado, porque prazer, essas coisas eu ainda não conseguia se soltar, não conseguia relaxar? Nem um pouco. E quando eu ia na balada e eu ficava com alguém, sempre a minha mãe falava, você tem que contar, porque é perigoso. E é verdade, você tem que dar. Hoje eu entendo que assim, eu tinha que dar escolha pra pessoa se ela queria ficar ou não. Só que eu não conseguia. Eu ficava com alguém, eu não conseguia falar. Eu sou isso. Demorava muito pra eu falar, eu ficava muito nervosa e às vezes eu nem falava. Eu beijava ali na discoteca, depois ia embora, tchau, tchau. Porque a palavra, eu não dava conta. E aí, com 20 anos, eu descobri o médico que tem aqui, eu tenho em Jundiaí. No Brasil, ele é o mais capacitado. E era uma cirurgia muito cara. Aí eu comecei a juntar dinheiro, acho que era 30 mil na época, mais enfermeira, você tem que ficar 15 dias. E lá fora não tinha um médico? Ou você pesquisou Tinha, mas acabou... eu não queria fazer longe da minha família. Eu queria que a minha mãe estivesse presente. É uma cirurgia dolorida? Bom, toda cirurgia é dolorida, né? Mas digamos assim, de 0 a 10, assim, como você classificaria em termos de... É dolorida porque são muitos pontos, né? Acho que dá mais de 70 pontos. Mas eu não sentia dor porque eu tava em êxtase. Era tudo que você queria? Parecia que eu tinha nascido de novo. Quanto tempo de cirurgia? 4 horas a primeira. Eu fiz 5. 5? 5. Por quê? Porque a primeira... Essa cirurgia, ela depende do tanto de pele que você tem. E eu não tinha muita pele. E aí a minha primeira ficou meio... A aparência ficou muito estranha. E aí eu tive que esperar 3 meses, fiz de novo. E aí até ficar na aparência que tem hoje, que eu me agrado. Teve que ir lapidando, então? Teve que ir melhorando. Eu fiz 2 completas, que foi a primeira e a segunda, que é externo e interno. E as outras 3 foram tudo externo. E essas 5 cirurgias em quanto tempo? Num prazo assim de 3 anos. Em 3 anos, 5 cirurgias. Anos. Você já havia visto a cirurgia de alguém? Não. Não viu? Não. Eu conhecia uma, mas assim, eu não tinha intimidade com ela pra ver, pra conversar. Mas não. Então você foi, acreditou. Muita gente falava pra mim, você nunca vai ter orgasmo se você fizer. Só que eu falava, não importa. Não importa, mesmo que eu não tenha. Ou seja, o seu objetivo final não era nem sexual, não era ser mulher. Não é sexual, porque homem, você sabe, a travesti ela tem um parceiro também, você pode achar, tem gosto pra tudo. Mas não era pro outro, eu fiz pra mim. É igual eu falei pra minha mãe, eu não tô fazendo pra homem, que minha mãe me perguntou, você tá fazendo pra homem? Eu falei, não, é pra mim. É pra colocar uma lingerie, ir na praia, ficar confortável, se sentir ter um namorado. O documento é muito importante, né? Porque eu tinha um cartão de crédito. Quando eu ia usar esse cartão no shopping... Achavam que não era seu. Não, já chamaram a polícia pra mim. Fer, e aí, depois das cirurgias, como é que tá hoje? Hoje eu tô no céu. Porque hoje eu terminei um relacionamento agora, em São Paulo, com o paulista. Hoje eu sei lidar com situações de preconceito, de tudo. Então, assim, pra mim hoje é muito tranquilo. Hoje eu tenho meu documento, que eu consegui aqui em Uberlândia. Pois mudou de nome? Mudei de nome aqui. Na verdade, só o nome, né? Não, o nome ou sexo, né, no documento. Eu posso casar normal com uma mulher. Só que o meu esposo, no caso, ele tem que saber.
O seu namorado, que você terminou agora, sabia? Sabia. Você já tem consciência e não tem mais aquele medo de Isso. falar pra pessoa. Eu não falo na primeira conversa. Oi, nem prazer, no meu nome é primeiro dia. Fernanda e eu sou homem. Não. Não dá, né? Não dá. Porque é minha intimidade, eu não acho que... E também tem homem que não se interessa por isso. O que você mexeu mais em você, além da cirurgia? Só prótese. Só prótese. Só No prótese. rosto não mexeu No nada? rosto, nada, Cadê o graças gogó? a Deus, nada. O hormônio que eu te falei. Gente. O hormônio faz isso. Aham. Corpo, hormônio e malhação. Malha Gosto- muito? Malho muito. Sou apaixonada em malhar, correr. Nesse processo todo, nesses anos todos, né, que eu acho que isso faz parte da sua vida desde pequenininha, o que mais te marcou? De positivo ou de negativo? Os dois. De positivo, que hoje eu consigo entender o outro. Eu sempre me ponho no lugar do outro. Eu não julgo ninguém, ai, por que fulano é isso, ele é aquilo. Hoje eu me coloco, sabe, isso me fez ser um ser humano melhor. De negativo, é o preconceito, é as pessoas te agredir. Quando você perguntou o nome, eu não falo por isso, porque eu posso estar na rua e alguém, sabe, eu tô com um namorado. Já aconteceu de eu estar com o meu irmão de mão dada e alguém chegar e cutucar nele, olha, ela é homem, não é mulher. E eu falo, mas... É minha irmã. O que eu vi de negativo é isso. E aquilo que eu acho assim, como pode até parecer arrogante, mas não é. Como eu sou bonita, chamo atenção. As meninas no começo, elas me apoiavam. Hoje não. Hoje eu sinto mais preconceito às vezes das Hoje você é uma mulheres. ameaça, incomoda. Hoje eu vejo mais preconceito das mulheres do que antigamente. Mas Então, valeu a pena. total. Feliz. Muito feliz, assim, graças a Deus. E não me arrependo nada. Que bom. Fico feliz por você, então. Obrigada, mãe. Parabéns pelas suas conquistas. Você aí de casa acabou de conhecer a história da Fernanda Amaral, que nasceu menino e hoje é um mulherão. Ela é transexual, fez a cirurgia, mudou de sexo, mudou de nome na carteira de identidade, mudou de vida, Graças a Deus. né? Gente, foi um prazer te conhecer, viu, O prazer Fernanda? foi meu. Sucesso. E a você de casa, muito obrigada pela companhia, obrigada também ao Rildo Naturalmente, que cuida do meu visual, obrigada a Gregory, que me veste, obrigada a Bold Propaganda, responsável pela identidade visual, responsável pelo nosso cenário, e eu te vejo na nossa próxima edição. Se quiser falar com a gente, conversação@canaldagente.com.br. Até mais. Valeu, tchau!